Eu vou colocar para vocês na última aula, beleza? Na última aula, eu tinha falado para vocês estudarem 3 coisas. Vocês lembram o que que era? Pedi para vocês focarem nisso. 3 classes gramaticais. Vocês lembram? Qual que é? Adjetivos, advérbios, interjeições, substantivos. Perfeito, muito bem. Quem que é que está com o nome de Thaísa alguma coisa? Só tá a fotinho, deve ser a mãe. Oi, tudo bem? Beleza. Tá, vamos lá. Bom, então na última aula eu tinha pedido para vocês começarem a estudar sobre os substantivos, os adjetivos e as interjeições, começarem a revisar, né? Porque é isso que eu vou cobrar mais de vocês agora na próxima prova, na PB. Aí eu fiz para vocês, para a gente começar, a gente vai começar com substantivos. E aí eu fiz para vocês aqui uns slides. E aí a gente vai acompanhando aí, a gente vai falando sobre isso, tá? E vamos revisando esse conteúdo aí de substantivos, beleza? Então vamos lá. Bom, substantivos são as palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres visíveis ou não, animados ou não. Então, os substantivos são aquela classe gramatical que dá nome para as coisas. Isso vocês já sabem, né? Vocês já viram isso antes, mas estamos relembrando aqui que essa classe gramatical é muito importante porque ela dá nome para tudo que existe dentro do mundo. Então, tudo que existir dentro do mundo pode ser nomeado e aí será um substantivo. Pode ser uma ação, um sentimento, um desejo, uma ideia, seres invisíveis, seres visíveis, seres de coisas que nem existem, né? Tipo assim, lobo mau, chapeuzinho vermelho, que existem só na imaginação, tá? Animados ou não, beleza? Olha só o exemplo. O que é um pontinho brilhante na grama? Uma formiga de aparelho. Que super engraçada essa piadinha, hein? Mas, ó, eu deixei grifada aí, ó. Pontinho, grama, formiga, aparelho. Tudo isso aí é substantivo. É exemplo de substantivo. Pontinho tá dando nome a alguma coisa, né? Grama também. Quando a gente fala grama, a gente já lembra aí, negocinho verde que fica lá no chão, na terra, enfim. A gente tá vendo que essas palavrinhas grifadas são palavrinhas que dão nome às coisas, certo? Então, vamos lá. Os substantivos, eles são classificados. Eles são classificados de acordo com alguns critérios. Então, existem alguns tipos de classificação de substantivos. Existem alguns variozinhos substantivos que a gente vai ver agora quais são eles, os tipos de sujeitos, né? A gente tem aí os substantivos próprios, comuns, simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato, e nós temos os substantivos comuns também. Vocês lembram disso? Lembram disso? Estão lembrados disso? Ou eu estou falando grego? Lembram-se? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui. Não, acho que tá todo mundo igual. Bom, então aí a gente tem o substantivo comum e próprio. Vamos ver cada um deles bem rapidinho para a gente relembrar? Então, vamos lá. Vamos aí. Comuns. Os comuns são que se referem a qualquer ser de uma espécie, né? Então, comum a gente tem um monte, né? Qualquer palavrinha que se refere a qualquer ser de uma espécie é um substantivo comum. Eu dei um exemplo aí para vocês, montanha, né? Mas poderia ser mesa, cadeira, árvore. Não é nada específico, é uma coisa muito genérica, tá? Esses são os substantivos comuns. Depois a gente tem os próprios, né?
designam um ser específico. Eles dão nome a um ser particular. Professora, Oi. Deixa eu ver. pode voltar na parte do comum para eu terminar de escrever? Posso? Peraí. Aqui. Obrigado. De nada. Vou esperar um pouquinho, então. Só para falar que Ah. se você estiver em celular ou tablet, você pode tirar uma print da tela e escrever depois. Pronto, obrigada. Pronto? Beleza. Sim. Vamos lá. Então, aí a gente viu comum e a gente estava lá no próprio. Então, os substantivos próprios nomeiam um ser específico dentro de um grupo. Então, eles dão nome para um ser particular dentro de um grupo. Então, comum, homens, né? Homens, quando eu digo homens, eu estou falando de homens, mulheres, todo mundo. Mas quando eu digo um nome específico, Joana, Tarreni, João Gabriel, Maria Eduarda, Georgia, aí eu estou me referindo a um ser particular dentro daquele grupo. Aí eu tenho um substantivo próprio, tá? Esses são os substantivos próprios, que nomeiam um ser particular dentro de um grupo, beleza? Posso passar? Você quer que espere um pouquinho? Não tem problema em esperar, não. Professora, Oi. rapidão. Deixa eu Como só a ver quem gente está falando. É a Georgia? Uhum. Fala, Georgia. Professora, assim, nas últimas aulas, assim, nas primeiras aulas, na verdade, que a gente estava tendo, todo mundo tava meio que riscando a tela, botando meme e tal. Só que eu não entendo, como é que vocês sabem que a pessoa tava riscando a tela? Eu não conseguia ver. Não entendo. Aparece para mim. Aparece para mim aqui. Aí eu não Como sei é que eles sabem? Eu não sei se aparece para vocês aí, mas para mim aparece aqui. É que tem um lapisinho aqui do lado. Aham. Oi. Deve ser aí que risca. Bota no comum, por favor, rapidão. Boto. Tira uma print. Se vocês quiserem ir printando e depois... Obrigada. depois eu posso mandar para vocês também. Tá bom? Pronto, aqui no próprio? Eu tô tirando foto. Porque daí diminui o tempo da aula. Eu tô tirando foto. Beleza. Posso passar então, gente? Pra mim, pode. Pode? Então tá, vamos lá. Aí a gente tem uma outra classificação, que é o substantivo simples. Então, vamos lá. O substantivo comum nomeia muita coisa, assim, né? Que existe no mundo. Cadeira, mesa, homens, pessoas. O próprio é específico, fala de um ser dentro daquele grupo. O simples, ele é formado apenas por uma palavra. Então, o próprio nome já está falando, é muito simples, né? Uma palavrinha só, ele é classificado como um substantivo simples. No caso aí, dei um exemplinho para vocês de flor, né? Mas podia também ser 1 milhão de outros exemplos aí. E aí, já o composto é formado por mais de uma palavra. Então, nós temos aí o pôr do sol. Quando a gente tiver, então, mais de uma palavra para formar uma única ideia, a gente vai ter um substantivo composto. Então, relembrando aqui, simples, formado apenas por uma palavrinha, né? No exemplo aí que eu dei para vocês de flor, e substantivo composto formado por mais de uma palavra, no caso aí, o pôr do sol. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Facinho, né? Não tem grilo nenhum aí esses conceitos, né, lindezos? Então, vamos lá, vamos continuar. Oi? Quem falou? Professora, então o composto é formado por mais palavras, tipo beija-flor, seria? Isso, bem me quer, beija-flor, guarda-chuva, pôr do sol.
Toda vez que você tiver mais de uma palavrinha juntas, que para formar uma única ideia, e eu tenho um substantivo composto, beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Aí a gente tem também os substantivos primitivos. Os substantivos primitivos são aqueles que, a partir daquela palavrinha, eu posso formar outras palavras. Gente, tá tudo bem aqui essa minha janela, essa claridade aqui? Tá ruim para vocês? Não. Professora, Tá a de minha boa? claridade aqui que tá ruim, por isso que eu desliguei a câmera. Ah, tá. Pronto. Então tá. Então, os substantivos primitivos são aqueles que, a partir daquela palavrinha, eu consigo formar uma outra palavra. Então, aí eu coloquei o conceito para vocês. Os primitivos dão origem a outras palavras. Da palavra montanha, eu posso ter alguma outra palavra, gente? Vocês conseguem pensar aí o que vem de montanha? Cordilheira? Não, daí já é. Vamos ver, Monte. então. Monte? Vamos ver. Depois, o par do substantivo primitivo é o derivado. Então, a palavra que se derivou, que veio dessa outra palavra primitiva, é chamada de derivado. Olha aí, a gente tem montanhoso, por exemplo, que é uma palavra que veio lá daquela outra palavrinha que a gente acabou de ver, de montanha, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem os substantivos primitivos, que são aqueles que dão origem a outras palavras, no caso aí montanha, e a gente tem os substantivos derivados, que se originam de outras palavras, ou seja, aquela palavra que foi gerada, digamos assim, né, que foi criada por uma outra palavra é chamada de derivado. No caso aí, a palavra montanhoso veio de montanha, beleza? Facinho também, né? Oi. Quem falou, pode falar, gente, não tem problema nenhum participar da aula, tá? Se tiver dúvida, pode parar e aí me pergunta que eu vou respondendo para vocês. Vamos lá, então vamos continuar. Então, depois disso, a gente tem aí os substantivos concretos. O substantivo concreto são aqueles substantivos que não dependem de outro para existir, tá? Aí você fala assim, mas anjo eu não posso pegar no anjo, ele não é concreto. Porque a gente tem noção de que um substantivo concreto é aquele que eu posso pegar, né? Que eu posso mexer. Não, não é isso. O substantivo, por exemplo, essa minha caixinha do meu óculos aqui. Você fala, isso aqui é concreto, porque eu pego, eu consigo sentir, né? Essa caixinha. Mas não é isso. O substantivo concreto é aquele que não depende de outro para existir. Eu quis dar justamente o exemplo do anjo para vocês não ficarem com essa ideia aí de que substantivo concreto é só aquilo que eu consigo pegar, né? Não é isso. Então, ele nomeia seres reais ou imaginários de existência autônoma, isto é, que não dependem de outro para existir. Peraí, deixa eu só botar o carregador no computador aqui. Tá acabando minha... Pronto. Tá. Não, professora, não muda. Tá, eu vou esperar. Então, vamos pensando aí, vamos colocando na nossa cabecinha que o substantivo concreto, ele nomeia seres que são reais ou não, né? Reais ou imaginários, de existência autônoma. Então, essa existência autônoma aí nada mais é do que aquele ser que não precisa de um outro ser para existir. Daqui a pouco a gente vai ver outro slide que vocês vão entender melhor ainda o que significa esse substantivo concreto, beleza, gente? Vou esperar um pouquinho aí, um minutinho, e aí a gente volta, continua. Quando tiver ok, aí me avisa.
Posso passar? Pode. Beleza. Pode. Então, vamos lá. Então, olha só esse outro exemplo aqui. Beleza. Beleza é um substantivo abstrato, né, gente? Porque para existir a beleza, eu preciso de uma outra coisa, um outro ser. Então, a beleza, ela é dependente. Ela é uma palavrinha que nomeia um ser de existência dependente. Isto é, que existem em outro ser. Então, a palavra beleza por si só, ela não. Se eu falo só beleza para vocês, o que vocês vão imaginar aí na cabeça de vocês? Cada um vai imaginar uma coisa, talvez, né? Um vai Você imaginar. entendeu o que eu falei. Oi? Você entendeu o que eu falei. Aham. É. Ó. Então, por exemplo, aí, eu posso dizer a palavra beleza, eu posso falar assim, gente, pensa aí numa beleza. Daí, vai ter gente que vai pensar numa pessoa, vai ter gente que vai pensar num lugar, né? Pode ter uma pessoa aí que pensa, por exemplo, num quadro. Então, vocês percebam que essa palavrinha beleza aí, ela é totalmente dependente de uma outra coisa para poder existir. Deixa eu só ver aqui. Professora, Oi. pode pensar em comida? Pode pensar em comida? Como assim? Não é. Chegou finalmente. Quem chegou? Deixa eu ver. Você tá falando. Quem falou? O Miguel? O João, né? Que tá falando? Quem chegou a gente? Era uma piada. Tipo, chegou o Globo. Nossa. Ah, entendi. Se pode pensar em comida quando fala em beleza? Os esfomeadinhos aí até pensam, né, gente? Minha filha pensaria em comida. Se você fala de beleza, os esfomeadinhos aí até Pensaria em comida, tá? Mas, Batatinha frita. oi, quem falou? Fala, Miguel. Eu engordei 2 quilos essa semana, ou seja, eu tô comendo. Ah, mas também, né, gente? A gente fica em casa, a gente quer comer, né? O tempo todo. Misericórdia. Vamos chegar todo mundo rolicinho na escola quando voltar às Se aulas. chama ansiedade. Mas já liberaram a academia. Todo mundo quer sair de Então casa. a gente pode ir lá na academia, só que não. É verdade, Jorge. A liberar a academia, mas vocês ainda são muito pequenos para ir para academia. Então tem que pular corda. Por isso que eu falei, já liberaram a academia, agora a gente já pode ir, só que não. É, mas aí vocês podem pular corda, pode fazer algum exercício para perder pezinho ali, né? Brincando. A única coisa que eu faço aqui pra perder peso é ficar andando pela casa. Ah, vocês não têm quintal Parece aí na fazer. casa de vocês, não? Darem uma corridinha. Eu ando de queijo. Tem um jardim grande aqui, daí não vai faltar pra ficar com tédio, entendeu? Ah, Eu me então, brinco muito com a cadela. então aproveitem. Quem é o Galaxy? Aproveitem aí para correr com um cachorrinho, né? Para fazer algum exercício, porque se a gente ficar só comendo, Ave Maria, né? Então vamos lá, A gente. gente tem que correr bastante. Tem uma povotinha. Isso aí. Dá um mute aí no áudio de vocês, que a gente está daqui a pouco terminando já. Então, substantivos concretos. Peraí. Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres reais ou imaginários, né? Mas que dependem de outro ser para existir. E aí os substantivos abstratos nomeiam seres de existência dependente, isto é, que existem em outro ser. Então, como eu disse, quando vocês pensarem em substantivo abstrato, pensa assim, se eu penso nessa palavra, essa palavra depende de uma outra palavra para eu entender essa palavra. Quando eu digo beleza, beleza do quê, né? O que é belo? É o quadro, é a paisagem, é a fulana de tal que é bela, é o ciclano de tal que é belo. Então, se eu tiver que pensar em alguém, ou em alguma coisa, para essa outra palavrinha existir, aí então eu vou ter o substantivo abstrato. Aí a gente tem, dá um mute aí, gente, no coisa de vocês, porque eu tô ouvindo o cachorrinho latir, tô ouvindo, peraí, deixa eu dar um mute aqui.
Pronto. Acho que tá todo mundo mutado agora. Beleza. Então, o substantivo coletivo é aquele lá que mostra uma ideia de agrupamento, né? Então, assim, eu até passei exercício para vocês, se eu não me engano. Não sei se foi para a turma de vocês, para vocês acharem os coletivos lá. Acho que foi, se eu não me engano. Se não foi para vocês, foi para o sétimo, que está estudando coisa parecida também. Então, os substantivos coletivos, eles transmitem essa ideia de mais de uma coisa, né? Uma ideia de agrupamento. No caso aí, a gente tem o exemplo de matilha. Matilha é um coletivo de quê? De cachorros, de lobos, né? Então, é facinho também. E aí... até aqui, beleza? Façam aí, belezinha para mim. Até aqui tudo certo? Tranquilinho? Vamos ver se está tudo ok. Nenhuma dúvida, por enquanto. E aí, Zadu? Oi? Beleza, todo mundo ok. Se alguém falou e tinha alguma dúvida, pode desmutar aí e perguntar. Tudo certo? Então tá. Então aí, para terminar, a gente tem o nosso coletivo, que acabei de falar para vocês, que transmite essa ideia de agrupamento, né? De mais de uma coisa, beleza? Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, gente. Eu não classifico só de uma forma o substantivo, tá bom? Oi, deixa eu ver quem que tá falando. Pode coletivo? Posso. A Jorge. Vai, Jorge. Obrigada. De nada. Depois eu respondo o chat aqui do ladinho, tá? Porque eu vi que alguém fez pergunta. E aí... Obrigada, prof. De nada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, por último, para concluir a nossa ideia, vamos pensar o seguinte. O substantivo, ele pode ter várias classificações. Então, eu não classifico ele só de uma maneira, eu posso classificar ele de várias, com qualquer uma dessas denominações que eu falei para vocês aí, essas classificações. Então, se a gente for parar para pensar, vamos pegar o exemplo aí da flor, né? Vamos pegar este substantivo. Se a gente fosse classificar a palavra flor, a gente poderia dizer que ela é um substantivo primitivo, não é? De flor, eu posso ter que outras palavras? Lembram? Couve-flor. Couve-flor. Mas a gente tem o quê? Ó, florido, né? Florada. E a gente pode ter vários outros. Então, ele é primitivo. Ele é simples. Por que ele é simples, gente? Me expliquem aí por que ele é simples. Porque ele é formado apenas por uma palavra. Perfeito, obrigado. Ó, já teve alguém que começou a desenhar aí, pode parar. Ele é formado por apenas uma palavra. E por que ele é comum? Por que esse substantivo é comum? Porque ou se refere a qualquer ser de espécie. Isso, ele não está se referindo a um ser específico de uma espécie, né? Se a gente falasse assim, ó, violeta é um substantivo específico, né? Mas não, a gente está falando de flor, pode ser qualquer flor. Bom, e aí para a gente terminar, que nosso tempo está acabando, vamos lá, mais um exemplo. Pôr do sol é um substantivo derivado, veio de outras palavras, ele é composto porque é formado de mais uma palavra e ele é comum porque ele não designa um ser específico dentro de uma classe. Tá bom? Sim. Aí, olha só, a gente tem, então, a gente diz que os substantivos, eles se flexionam, beleza? O que significa que o substantivo se flexiona? Várias classes gramaticais são flexíveis, são flexionáveis. Então, o substantivo, ele flexiona-se em gênero,
Ele se flexiona em número e em grau. Gênero, por que gênero? Porque ele pode ser, ele pode ser masculino e feminino, pode ser masculino e feminino, né? Número, plural e singular, e grau pode ser aumentativo ou diminutivo. Nem todas as classes gramaticais acontece isso, galera. Não é todas as classes gramaticais, mas no substantivo acontece, tá bom? Então, vamos ver. Ó, gênero. Aqui, cuticute, esse doguinho aí. A gente tem aí feminino e masculino. Cão, cadela. Beleza? Posso passar? Professora, Oi. eu tenho cachorrinho desse aqui. Desse? Ai, que fofo, que cuticute. Como Na cada verdade, dessa tem raça? 4. Hã? Eu tenho 4. Ah, Pelo amor de Deus, o que tá falando? é a Lulu da Maria. Pomerânia. Ah, entendi. Ai, sério, Maria? A Manu vive me pedindo um desse, Maria. Ela quer um desse, um cachorrinho desse. Ai, minha nossa. Depois você mostra ele pra gente, tá? Na próxima aula você pega um pra mostrar pra gente, tá? Então tá, ó. Então aí o gênero, substantivos se flexionam em gênero, feminino e masculino, cão, cadela. Tem um barulhinho aí, dá um mutezinho aí. Todo mundo dá um mutezinho aí, porque aí eu fico meio confusa quando eu tô com barulhos. A minha cabeça não funciona muito bem com barulhos. Tá, então aí, ó, a gente tem, acabamos de falar que eles são flexíveis, não é? Variam em gênero, que é feminino e masculino, em número, quantidade. Quando a gente fala de número, a gente está falando de quantidade, que pode ser singular ou plural, né? A moto, as motos. E também eles podem variar em grau. O que é esse grau? Aumentativo ou diminutivo. Então, eu tenho um tigrão ali em cima, bonitão, grandão, e eu tenho um tigrezinho aqui embaixo. Olha que coisa mais fofa desse mundo, né? Então, os substantivos, eles são classificados, então, em gênero, número e grau. Isso é importante vocês lembrarem, ok? Bom, depois disso, gente, resumindo aí, o meu último slide. Como pode ver, os substantivos se flexionam em gênero, número e grau. E não para por aí. Tem muitas outras coisas que a gente vai ter que aprender ainda sobre os substantivos. Mas isso que eu coloquei aí nos slides para vocês são as informações mais importantes, por enquanto, para vocês estudarem. Tá bom? Então, na prova, pode ser que eu peça para você marcar lá qual que é o substantivo próprio, o comum, o abstrato. Vocês vão ter que ter essa noção aí de substantivos. Para de riscar os slides, por favor. Não é legal. Então, vamos lá. Gente, agora que a gente tem só 4 minutinhos, queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Vamos no chat agora? Vamos lá para o chat. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só tirar. Vamos ver. Que perguntas vocês fizeram aqui no chat ou era só conversinha à toa? Alguém fez uma pergunta no chat que gostaria de ser respondido? Essa semana vai ter atividades, é só a prova. Não, essa semana tem atividades. Eu já mandei, inclusive, atividades relacionadas a esses assuntos que eu pedi para vocês estudarem, tá? Então, essa semana eu já coloquei lá no site atividades relacionadas a substantivos, adjetivos e interjeições. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se vai ter atividades ou só prova. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma dúvida, assim, maior. Bom, gente, e aí? Ficou claro para vocês essas informações? Ou ficou ainda alguma dúvida? Professora,
Oi. Pode. Você pode voltar lá no slide que tem o tigre para eu copiar? Posso. Enquanto ela está copiando, alguém ficou com alguma dúvida? Que queira perguntar-me? Não. Acho que ficou claro, né, gente? Tá bem explicadinho aí nesses slides, né? Se ficar dúvida, vocês sabem, vocês podem ir lá no Professora, Oi, isso vai cair na prova? vai cair na Tá. prova. O que mais vai cair? Eu pedi para vocês estudarem os substantivos, os adjetivos e as interjeições. Façam as atividades que eu mandei essa Obrigada. semana para estudar para a prova, tá, gente? Beleza? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Se não tiver, a gente encerra a nossa aula por aqui. E aí a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Podem desmutar agora, vamos dar tchau. Um tchau coletivo aí. Falou, professora. Aê! Estudem bastante, tá? Estudem Maria muito. Eduarda, me responde no WhatsApp. Maria Não vamos desanimar não, que logo, logo a gente tá junto de novo na escola, tá bom? Tchau. Um abraço, tudo de bom para vocês, se cuidem e a gente se vê na próxima semana, tá? Me responde Tchau! no WhatsApp. Meu Deus. Peraí, fica aí. Você viu? Fica aqui, ó. Esse ninguém daqui não.